Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, todas as semanas, direto aqui no ABC Repórter, falando de novas tecnologias, sustentabilidade e responsabilidade social, que faz parte do tripé sustentável. E para falarmos de responsabilidade social, um exemplo único e muito importante para os dias de hoje no Brasil. Dr. Camisinha, Rodrigo Martins está aqui para falar desse projeto bacana de prevenção de doenças sexuais transmissíveis. Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui no seu canal. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho do projeto, falar de alguns números para você. Então, obrigado. Bom, primeiro, do que se trata o projeto, como surgiu, dá uma geral nesse aspecto. Tá, vamos lá. Muito importante dizer, né? Meu nome é Rodrigo Martins, eu tenho 39 anos, né? Minha formação, sou fisioterapeuta e sou especialista em prevenção, né? Vou contar um pouquinho da minha história, que eu acho que isso é importante. Não sei se você sabe ou não, Roberto, mas 55% das gravidez, dos nascimentos, dos bebês que nascem, não são planejados. 55% no Brasil? 55%. Isso é de classe AA até a classe D. Sim. Então a gente está falando aí de praticamente cada 10 nascimentos, 5 não são planejados. Sim. Meia dúzia, porque é 55, já Isso. Economista arredonda para mais. Ótimo. E para você saber a minha história, eu também sou eu faço parte dessa estatística, porque eu sou filho adotivo. Ah, interessante. Então a minha mãe com 18 anos, ela engravidou, soube dessa história. Que eu sou adotado, eu sei desde os meus 7 anos. Mas a história mesmo eu soube com 31 anos. Então minha mãe tinha 18 anos, já tinha uma menina, engravidou do meu pai biológico, e ele não quis assumir, e ela, como não tinha o que fazer e condição de criar, né, ela fez a opção de me adotar, de me dar. E aí a minha mãe estava tentando engravidar há 5 anos e não conseguia, e uma enfermeira de Mauá, na época trabalhava em São Paulo. Sua mãe adotiva, que é a mãe verdadeira isso. No seu coração, obviamente, exatamente. É isso que você quer dizer? E aí essa enfermeira trabalhava no hospital em São Paulo, e falou, tem uma menina lá que vai ter um menino e ela quer dar. E aí minha mãe falou, não importa se é branco, não importa se é de cor, eu quero. Como é que chama sua mãe? Minha mãe chama Dona Lázara. Dona Lázara, pô, a senhora é nota 10, o Brasil precisa de gente assim, a senhora deve saber fazer um bolinho legal, aí nós vamos tomar um café na sua casa, eu quero conhecê-la e gravar uma matéria consigo. Parabéns, gente de primeira. Gente de primeira. E aí, Roberto, para surpresa, quando ela me adotou, ela não sabia, ela estava grávida de 2 meses. Olha só, então você já ganhou um irmão de saída. Exatamente, então eu e meu irmão, nós temos praticamente 7 meses de diferença, então a gente fica 5 meses com a mesma idade, né? Sim. E eu fui amado, né? Eu tive a oportunidade Sim. de educação, eu tive a oportunidade de me formar, só que eu me formei em fisioterapia em 2001, comecei a fazer palestras na área de prevenção, de educação sexual, me destaquei nisso e fui convidado para ser coordenador da região sul do Brasil, ministrando palestras sobre esse assunto. E graças a Deus eu me destaquei, consegui crescer bastante e fiz esse trabalho até 2009. E como a educação é algo que mexe comigo, eu voltei para São Paulo, trabalho hoje com outras coisas, mas em 2013 me surgiu uma luz, que quando foi meu filho nasceu, um amigo meu contando essa história que eu estou falando para você, falou, poxa cara, que bacana, seu coisa, você não coloca isso na internet? E eu falei, tá bom, vamos colocar na internet. E aí, como eu trabalhei um pouquinho com marketing, eu falei, bom, peraí, para ser algo diferente, né, que todo mundo hoje pega uma câmera e pode falar na internet, mas eu falei, para ser algo disruptível e sair da caixa, eu falei, vou criar um personagem. E aí a gente pegou aquelas toucas de carnaval, de EVA, Sim. de camisinha, né? Sim. E aí a gente falou, pô, vamos criar o Dr. Camisinha. Que legal. E aí a gente começou a fazer esse trabalho pela internet e foi crescendo. E hoje você tem um programa que fala sobre isso e que dá aulas e você responde, eu vi aí você no celular aqui, no programa, você respondendo para as pessoas. Como o YouTube, pelo que você está me dizendo, invadiu a casa das pessoas, dando esse tipo de esclarecimento. Qual é a situação hoje do HIV, especialmente no Brasil? Fala um pouquinho sobre isso, para depois você falar daquilo, como deve ser tratado esses assuntos. Tá, Joia. Roberto, não sei se você sabe ou não, mas sexo é a palavra mais procurada na internet. Ah, é? É. Então a pornografia, ela invadiu
todas as idades, né? Sim. Eu costumo falar, quando eu era pequeno, a gente ia nas locadoras, Sim. e minha mãe ia alugar filme de desenho, mas a gente passava, crianças, Sim. corre por tudo, passava Sim. no corredor de pornografia, via aquele negócio, ô mãe, o que é isso aqui? Não, filho, isso daí é só para quando você crescer. E hoje, infelizmente, né, qualquer criança, 8, 10 anos, se ela colocar na internet, ela vai ver a pornografia. Sim. Então, o que acontece? Cada dia mais cedo, os adolescentes iniciam a vida sexual. E aí, como o sexo é um tabu, os pais não estão preparados. Nas escolas, os professores não estudaram na área da saúde para falar sobre esses assuntos. E o médico, que no dia a dia ele estudou, cada um tem sua especialidade, mas ele não tem a experiência de estar na escola transmitindo esse conhecimento. Sim. E eu, graças a Deus, tive essa felicidade de me formar na área da saúde, mas trabalhar direto na escola, fazendo esse trabalho de prevenção. E aí os números, a gente vai falar um pouquinho de HIV, os números são assustadores. Só para você ter um pouquinho de noção, de 2007 a 2017, entre 15 e 24 anos, o HIV cresceu 700%. Nos últimos, basicamente, 10, 12 anos? Isso. 700%? Exatamente. E o que acontece? Meu Deus. Na faixa etária? De 15 a 24 anos. Você tá brincando. Só que também dobrou na terceira idade. Isso eu sabia. Cresceu Eu sabia. Por causa do Viagra, né? Sim. Que estimula. Estimula. O pessoal voltou para o mercado sexualmente falando. Exatamente. Né? E aí o que acontece nesse meio tempo? Como o adolescente ele quer iniciar a vida sexual dele, mas ele não tem experiência, ele não vai perguntar para o pai. E aí nesse meio tempo tem a internet. Sim. Então tudo que o adolescente quer saber, como ter a minha primeira relação sexual, Sim. O que é HPV, o que é HIV, eles vão para a internet e acabam achando o meu canal. E infelizmente, o meu trabalho é prevenção, mas como eu criei o canal, então o jovem ele pega gonorreia, essas coisas, ele não vai no médico, Roberto. Ele quer procurar soluções caseiras. E isso não se deve fazer, né? Porque o Google não é médico. Sim. E assim, tem que tomar muito cuidado com o que você encontra na internet. Esse é um dos problemas. O cara está com tosse, ele fala, deixa eu olhar no Google o que pode ser a tosse, né? E joga lá no tosse no Google como se ele fosse um doutor para explicar, né? Exatamente. E o que é o bacana disso? Nós que moramos nos grandes centros, né, aqui no ABC, São Paulo, e graças a Deus nós temos plano médico, a gente consegue marcar um especialista e ir. Mas Sim. isso não é com 90% da população. Não é a praxe. E as pessoas elas não têm condições e nem recursos para chegar. Então você marca um ginecologista, a gente entrevistei um médico a 45 km de Santo André, já não tem ginecologista. Então, assim, em algumas situações, alguns bairros... Sim. Então, você pega esse jovem, como que ele vai fazer? E, assim, quais são os tipos de perguntas? Como é que é a tua relação com as pessoas? Eles escrevem no YouTube? Fala um pouquinho sobre a dinâmica. Isso. Normalmente, o que acontece? O jovem ele vai para a internet, porque seja lá o que aconteceu, vou dar um exemplo. Estourou a camisinha, o que eu faço? E eles vão para a internet, acabam achando o meu canal e, às vezes, eles escrevem alguns comentários. Ontem mesmo, só para você ter uma... Mas quando o cara escreve comentário, ele tá colocando o nome dele lá ou ele cria um nome fictício? Não, como é que tá rolando isso? No YouTube, a pessoa coloca o nome dela. O nome dela, interessante. E aí o que eu faço? Geralmente, uma vez, 2 vezes por dia, eu passo lá, vejo os comentários, respondo cada um deles e falo, me chama no Facebook, né, no meu aplicativo, e aí eu vou tirar suas dúvidas. Então, todos os dias, nós atendemos em média de 25 a 30 adolescentes, e eu comecei a contabilizar isso a partir de abril de 2016, e a gente já atendeu mais de 12 mil adolescentes pela internet. Você está brincando? Mais de 12 mil? Isso. E nós salvamos mais de 71 bebês. Eu costumo falar que quem salva uma vida, salva o mundo. Vou te contar alguns casos. O que acontece? Meninas que engravidaram sem querer e querem abortar. Sim. E elas acabam me achando na internet, eu conto um pouco da minha história, falo, lá atrás me deram uma oportunidade de vida e hoje eu estou aqui falando com você. E aí essas meninas, por algum motivo, elas veem que faz sentido o que eu estou falando para elas e muitas delas, quando passa um tempo, o que eu contabilizei são 71, porque essas meninas elas têm a criança e aí mandam uma foto. Fala, doutor, aquele dia que eu estava... Ou seja, 71 dos que te deram resposta. Você não sabe o quantas... Puxa, que bacana, Rodrigo, parabéns. E assim, eu fico imaginando também, né, que no fim você acaba sendo
quase que um conselheiro sentimental das pessoas que ficam buscando aliviar suas pressões e tensão. Como é que está isso daí? Porque os jovens hoje em dia, sob pressão, não tem emprego, não está difícil o trabalho, a menina está grávida. Você está entrando num universo aí muito complexo de terapêutico, vamos chamar assim. Sim, e o que a gente fala é que com a experiência, eu já dei palestra para mais de 500 mil pessoas, né? E já rodei mais de 345 mil quilômetros de carro no Brasil. Quanto? 345 mil quilômetros. Você já rodou 345 mil quilômetros falando disso? Exatamente. Você tá maluco, cara? E aí, desde escolas públicas, inclusive em Novo Hamburgo, eu fui dar palestra uma vez, os próprios alunos roubaram meu carro. Você tá brincando? À noite, a gente entra em buraco que ninguém quer entrar. E aí a diretora, pelo amor de Deus, devolve os alunos roubaram o carro. E, enfim, não acharam o carro, mas a gente vai tentar ajudar as pessoas e fazer algo que seja diferente, que gere valor. E aí você vê essas adolescentes mandando a foto de uma criança e fala, ó, aquele dia que eu pensei em abortar, você me atendeu, hoje eu estou com meu filho aqui, então obrigado. Desses 71, quantos chamam o Rodrigo que deram de homenagem? Olha, eu ainda não sei o nome, mas eu espero um dia encontrar essas pessoas, né? Porque a gente trabalha pela internet, a gente atende algumas pessoas, já falei com gente do Paquistão, de Portugal, e assim, Roberto, eu não sei se você sabe ou não, né? O Dr. Camisinha ele foi criado para ser um personagem, mas hoje o HIV, além dele crescer, né, o que era antigamente, nos anos 80, a gente tinha medo que as pessoas morriam, hoje as pessoas não morrem mais. Sim. E não sei se você conhece ou não, mas existem medicamentos que você pode prevenir, a PrEP e PEP, já ouviu falar desses medicamentos? Sim, sim. Então, que a maioria dos jovens não conhecem hoje. Um empresário, jogador de futebol, me procurou. Nos Estados Unidos ele teve uma relação de risco lá, anal, e o preservativo estourou. E lá nos Estados Unidos, se a pessoa tem HIV e ela não fala, ela pode responder criminalmente por isso, né? Sim. Ele estava numa reunião de empresários e a menina ligou para ele no dia seguinte e falou, ó, eu tenho HIV. E ele, apavorado, pirou. E ele procurando pela internet, achou o meu canal e me mandou um e-mail, sábado à noite. Como eu respondo todo mundo, no outro dia eu respondi ele. Falo, cara, você tem 72 horas para tomar a PEP. Lá ele pagou $3.000 na PEP. São 28 comprimidos. E fez 4 testes de saliva, $50 cada um. E ele fala para mim, cara, você salvou minha vida, porque eu não sabia dessa informação. Então a prevenção ela é muito importante. Então não importa a idade, né? E são coisas, Roberto, que acontecem no Brasil que as pessoas elas acham que não. Então a gente tem que tirar as barreiras, né? Principalmente as escolas, a gente tem que estar cuidando disso. Estamos aqui entrevistando o Dr. Camisinha, um cidadão brasileiro do mundo acima de tudo, que salva vidas e que protege a gestação das meninas e que atua na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Nós vamos fazer um breakzinho agora e voltamos depois com esse grande personagem aqui no programa Sustentabilidade. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, amigos. Retomamos com o programa Sustentabilidade, direto dos estúdios ABC Repórter, e hoje falando com o Dr. Camisinha, o Rodrigo, que trata da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, e estava dizendo que, por exemplo, nos últimos 10 anos, 700% de aumento do HIV na faixa etária de 17 a 24 anos. De 15 a 24. De 15 a 24, né? O HIV ainda é um mito desconhecido, vamos chamar assim, como que ele é transmitido? Fala um pouquinho disso.
O importante, né, Roberto, a gente saber que HIV é uma coisa e a AIDS é outra, né? O HIV é o vírus, então Sim. a pessoa ela pode ser portadora, tomar medicamento e nunca manifestar a AIDS, né? Sim. Porque a AIDS ela é um conglomerado de infecções que leva a pessoa ao óbito, né? O que eu vejo hoje é que as pessoas não sabem como que se transmite. Então, em São Bernardo... Ainda não sabem. A maioria não. Em São Bernardo, uma mãe, que o filho tinha 23 anos, estava namorando uma portadora de HIV e foi lá na casa dela almoçar, comer, enfim. E a mãe me escreveu desesperada, olha, o meu filho está namorando uma moça que é HIV, ela veio aqui em casa, comeu nos meus talheres, eu joguei tudo fora. Então, assim, o HIV não se transmite assim, né? Sim. A pessoa tem que ter alta carga viral, não estar em tratamento. Então, o HIV ele é transmitido pelo sangue, esperma, secreção vaginal e o leite materno. Sim. E quais são as vias sexuais com maior risco de transmissão, né? A primeira via é a anal. Sim. E é importante dizer, Roberto, que a indústria pornográfica ela incentiva muito a relação anal. Sim. E o ânus, ele não é um órgão reprodutor, ele é um órgão excretor. Então Sim. isso causa lesões, né? Não é algo que é saudável e a indústria pornográfica incentiva como se isso fosse a coisa mais normal. E é a via de transmissão com maior risco. Maior. Né? Então o que acontece? As pessoas têm que ter esse tipo de informação. Então a camisinha é importante? É fundamental nas relações. Mas também existe a PrEP, existe a PEP, né, que pode ser tomada após uma relação de risco. Então é muito importante que o jovem hoje ele não tenha a conscientização da camisinha. Então o governo produz muitos preservativos, só que mais de 55% dos adolescentes não usam na primeira relação sexual. E não usam por quê? Falta de informação, falta de conhecimento. Ontem mesmo no meu canal de YouTube, uma menina escreveu, eu até printei a tela, vou postar isso nas minhas redes sociais, que o preservativo do governo não presta. Ela pegou 5 e os 5 estouraram. Então, será que não presta ou a pessoa não sabe usar corretamente? Como que esse jovem está sendo educado nisso, né? Então, o HIV, hoje, parece que as pessoas pegam e acham que é algo normal, mas não é. Os medicamentos também vão causar efeitos colaterais. Mas não é só o HIV o problema. Nós temos outras infecções sexualmente transmissíveis. Vamos falar um pouquinho da gonorreia, da sífilis. A sífilis explodiu no Brasil. Nós estamos tendo uma epidemia de sífilis. E é uma doença silenciosa. Né? A sífilis ela começa com Se manifesta muito mais tarde, né? Isso, ela tem 3 estágios. Né? A fase primária é uma feridinha. E o que acontece? Né? Normalmente na mulher pode ser na parte interna da vagina e ela não vê isso, porque é indolor. Sim. Né? Então, assim, as mulheres, principalmente as meninas, se você é mãe, se sua filha já menstruou, você tem que levar ela no ginecologista, não tem que ter vergonha. E principalmente assim, você que é mãe, deixa a sua filha conversar com a ginecologista. Porque às vezes ela tem algumas perguntas que você estando do lado dela, ela não vai querer fazer. Então é muito importante a Sim. mãe ter essa sensibilidade. Porque hoje, Roberto, as meninas não sabem o que é ciclo menstrual, não sabem o que é período fértil. E acontece muito machismo, né? Eu fui ter minha primeira relação sexual com 17 anos. E eu não falava com os meus pais isso. Então eu fui pesquisar como colocar a camisinha, eu fui pesquisar o que era tabelinha na época, né? Ficava riscando os calendários para saber o que é período fértil. E hoje a tecnologia ajuda a gente a fazer um acompanhamento e saber como é isso. Mas o que acontece? As meninas hoje elas têm relação sexual, não vão ao ginecologista, tá? Primeiro por vergonha. E você está falando de todas as classes, né? Todas as classes, isso que é interessante, tá? né? Até garotas de programa da Argentina vêm falar comigo sobre professores universitários que têm uma vida sexual ativa, que têm relações com várias pessoas. Hoje as pessoas perderam um pouco de moral, né? A tradição, a família. Então as pessoas elas não são fiéis nas suas relações. E o que eu fico triste, Roberto, é você ver os adolescentes têm 2, 3 relações sexuais, às vezes por semana, com parceiros diferentes. E eles escrevem para mim, doutor, eu recebi sexo oral, mas foi só 20 segundos, tem algum problema? Então assim, que tipo de relação que é essa, né? Sim. Não tem prazer. Sentimento e tal. Não tem sentimento, é tipo troca ali de experiência, mas sem a mínima intensidade. Então o que eu costumo falar? Quanto menos parceiros, melhor. Sim. Né? Você pode confiar mais na pessoa, Sim. Você pode usar outros métodos. Então as pessoas fidelizar a relação, obviamente. Exatamente. É mais amor e menos sexo, né? Porque, eu vou dar alguns exemplos para você, pegou um rapaz de 24 anos, ele teve relação com a vizinha, fez sexo oral e pegou gonorreia na garganta.
e ele fez gargarejo com pinho-sol. Com pinho-sol? Pinho-sol. Nós estamos no século XXI, né? Ele leu, pinho-sol mata 99,9% dos germes e bactérias. De bactérias, sim. O que ele fez? Deve estar nos 99. Gargarejo. E aí ele mandou uma foto com a garganta toda queimada e marrom. Você tá brincando. Então a gente está no século XXI. Sim, não parece, né? Você tem um aplicativo. Tenho. Fala um pouquinho sobre isso e já fala um pouquinho do seu endereço para as pessoas que queiram consultar o seu canal. Roberto, uma coisa muito importante, né? Eu estou nesse trabalho. Quando a gente tem um sonho, a gente não pode desistir. Sim. Então eu comecei com 17 visualizações no YouTube. Hoje tem 605 vídeos lá, são mais de 7 mil visualizações por dia, mais de 70 inscritos por dia, tudo organicamente, né? Então a gente vai fazendo isso com o propósito de levar isso para o Brasil, para as escolas, capacitar os professores, mas principalmente falar com os jovens. Então a gente tem que falar também das pessoas que nos ajudam, né? Sim. O Marcos Flávio Aze é uma pessoa que pratica filantropia. Ele conheceu um pouquinho do meu projeto e ele tem uma filha de 15 anos. E eu contei algumas histórias para ele. Ele falou, cara, eu tenho uma filha, você não precisa falar mais nada. Toma 50 mil reais aqui e monta um aplicativo. Né? Ele ficou apavorado com as meninas tomando pílula do dia seguinte. Ou né? seja, que a gente vai falar. ter relação e no dia seguinte eu resolvo. Se a gente tiver tempo, a gente comenta um pouquinho disso. Mas ele aportou e a gente investiu isso em aplicativo, em equipamentos para o estúdio. Hoje o aplicativo ele é gratuito, né? Tanto na loja iOS como no Play Store, no Android, você pode ir lá e escrever DR Camisinha, que vai aparecer o aplicativo lá. Ou seja, escreve doutor sem o ponto. Não, DR. é DR, sem o doutor, né? Só a abreviação DR. Camisinha. E ela vai achar lá meu aplicativo para ela baixar, são mais de 10 mil downloads. O aplicativo, a gente não tem patrocínio, lá não tem publicidade, então assim, o jovem ele consegue navegar, consegue ter muita informação sobre educação sexual, sobre todas as infecções sexualmente transmissíveis. E agora o que tem de diferencial nesse aplicativo, que eu quero fazer parcerias com as prefeituras? Ele consegue pegar a localização do seu celular e mostrar qual que é o posto de saúde mais próximo. Nossa, que beleza! E aí a gente quer fazer essas parcerias com as prefeituras para mostrar qual o horário que esses postos estão abertos, quais os medicamentos que tem lá, tem preservativo, tem pílula do dia seguinte, que é uma pílula de emergência, as pessoas usam isso de uma forma errônea, né? Então o aplicativo é para isso, a gente está procurando parceiros, empresas que acreditam, né? Porque a responsabilidade social é importante para cada empresa. E ela faz parte do compromisso de missão das empresas hoje em dia, isso é normal. Exatamente. E Roberto, não sei se você sabe ou não, mas 90% das pessoas que têm HIV no mundo, elas estão na idade laborativa, em pleno trabalho, que são de 18 a 49 anos. Então, assim, hoje... O impacto na economia é dramático. Exatamente. E hoje, de cada 10 empresas, 8 não falam sobre HIV dentro da empresa. Então, você imagina, o que a gente está falando aqui? É uma empresa grande onde um pai de família, se ele engravida a esposa sem querer, isso gera um custo para ele também, né? Sim. Mais um filho, mais uma boca para alimentar, mais uma escola. Né? Uma mulher que engravida, que está numa função importante na empresa, engravida sem querer. Sim. Então ela também vai gerar custos para a empresa. Sim. Então a ideia é a gente educar as pessoas que estão trabalhando também, que isso vai gerar menos custos, né? Meu amigo, o programa já está chegando ao fim e eu quero que você deixe o endereço do seu canal no YouTube falando aqui no ar e quero te agradecer muito e dizendo que daqui uns 2 meses eu quero que você volte para dar mais um pouquinho de informação. Legal. Tá bom? Bom, para quem quiser entrar em contato conosco, né, a gente tem um e-mail, chama contato@doutorcamisinha, que é drcamisinha.com.br, e aí todas as nossas redes sociais, se você colocar lá DR Camisinha, no Google você vai encontrar a gente, tá bom? E o aplicativo você consegue baixar gratuitamente. Roberto, muito obrigado por esse espaço. A gente costuma falar que você quer receber um milagre, seja você um milagre, né? Então acredito que eu estou fazendo a minha parte. Obrigado. Eu que agradeço, é muito importante a gente receber cidadãos brasileiros que se preocupam com a sociedade, e não é com partido político nem nada, o cara está querendo fazer a sociedade melhor, né, Marcos? E isso é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, manda um beijo para sua mãe que eu quero conhecer, vou lá tomar um café e nós vamos gravar uma matéria com ela ainda, tá bom? O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição com uma figuraça, né? O Dr. Camisinha falando de prevenção sexual, falando de cidadania acima de tudo, falando de saúde, para que você, através das redes sociais, possa divulgar
ações sustentáveis, responsáveis para fazer um Brasil melhor. Até quarta-feira que vem, e o nosso programa apresentará um outro tema tão importante para construir essa nação.